Bom, então como a gente estava falando, né, a escala ela é essa proporção matemática, ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade que ele representa. Então, se eu tenho um mapa em mãos, eu estou representando uma realidade. Estou falando aqui em mapa porque a geografia utiliza-se dos mapas para sua análise, né, dos fenômenos naturais, sociais, econômicos e humanos. Porém, você pode utilizar escalas em plantas, projetos, em desenhos arquitetônicos ou em desenhos e designs gráficos para diversos tipos de uso, tá? Mas a geografia trabalha com documentos cartográficos desde sempre. Então, a escala, ela é essa relação numérica entre o que é real e o que é representado no papel. A escala é feita, né? Então, estabelecendo uma relação entre quilômetro e centímetro. Professor, só entre quilômetro e centímetro? Não. Você pode, por exemplo, trabalhar com metros e centímetros, metros e milímetros, quilômetros e metros. Isso vai variar de acordo com o uso que você vai dar para o seu projeto, por exemplo. Mas, como a geografia trabalha com proporções muito grandes, né? Os mapas, os globos terrestres, convencionalmente, né, nós utilizamos a relação entre quilômetro e centímetro. Isso não é uma coisa pré-definida, é o usual dentro da geografia. Porém, quem trabalha com arquitetura, engenharia civil, outros tipos de engenharia e também com desenhos, né, gráficos, designs gráficos, enfim. Uma pessoa, por exemplo, que vai desenhar uma garrafa, um squeeze, sei lá, qualquer coisa do tipo, também trabalha com escala. Ele desenha, projeta essa garrafa, depois coloca no papel com um tamanho diferente. Então, as escalas elas são feitas e utilizadas de acordo com o seu interesse. Para a geografia, repito, nós utilizamos em grande quantidade a relação entre quilômetro e centímetro, tá? Mas isso não é uma questão padrão, até porque as escalas são adimensionais. O que quer dizer isso, adimensional? Não há uma obrigatoriedade em relação ao tipo de unidade de medida que vai ser utilizado, pois isso depende muito do que você quer fazer. Tem um exemplo aqui, né? A distância entre duas cidades é 8 quilômetros. Quando essa distância for mapeada, ela será representada por 8 centímetros. Isso também depende da escala com qual esse mapa ou essa planta foi projetada. Ela está dizendo aqui que é 8 quilômetros na realidade, 8 centímetros no mapa. Isso vai depender da escala pela qual ela foi desenhada, né? Então, existem duas formas de representar as escalas, né, de um mapa, pela forma numérica e pela forma gráfica. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, que está no material que vocês receberam sobre cartografia, né, que os elementos de um mapa são os seguintes: título, todo mapa, né, tem que ter um título, tem que ter uma escala, tem que ter a orientação com a rosa dos ventos, tem que ter uma malha, né, uma teia de coordenadas geográficas e tem que ter as legendas. Então, a escala ela é um elemento fundamental para um mapa. Se você pega uma representação gráfica ou cartográfica que não tem escala, você não pode chamar de mapa, porque você não tem relações coerentes entre o que é real e o que está sendo representado naquele documento cartográfico, beleza? Vamos lá. Então, nós falamos que existem dois tipos de representação das escalas: as escalas numéricas e as escalas gráficas. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é a escala numérica. Ela é muito comum quando a gente trabalha com cartas topográficas, que são documentos cartográficos que representam os elementos, né, dão destaque para os elementos naturais, como curvas de nível, que é a questão altimétrica do relevo, né, de um terreno, cursos d'água, áreas de vegetação. Então, a escala numérica ela é representada por essa fórmula que está aqui no cantinho superior esquerdo, né? Ela é descrita desse jeito. Tem aqui um quadrinho laranja, 2 pontos, 100 mil, né? Onde deve ser lido 1 para 100 mil. Ou você encontra também, às vezes, uma leitura de 1 por 100 mil. Não há diferença. Mas, costumeiramente, a gente lê uma escala numérica desse tipo que está representado como 1 para 100 mil. Tá? Isso significa o quê?
que cada 1 centímetro no mapa representa, né, ou está representado, perdão, por 100.000 centímetros no espaço real. Como assim, professor? Não entendi. Esse desenho de escala gráfica que está aqui, 2 pontos, 100.000, quer dizer que 1, esse 1zinho que está antes dos 2 pontos, que significará 1 centímetro, que é representado no mapa, ele equivale a 100.000 centímetros na realidade. Tá? Pode parecer confuso no início, porque a gente não costuma expressar distâncias reais em centímetros. Geralmente são em quilômetros ou metros. Então, nós sempre precisamos saber quanto vale na realidade 100.000 centímetros. Né? Que valor ele representa em quilômetros ou em metros, por exemplo. Ou, né, a gente vai dizer o seguinte, 1 centímetro representa 1 quilômetro na realidade. Tá? Se vocês lembrarem do que estudaram já em matemática das escalas de conversão, nós vamos ver aí a relação de quilômetro para centímetro. Tá? Outros exemplos que tem nesse quadrinho de baixo são os seguintes. Né? Nós já vimos aqui, 1 para 100.000 equivale aqui a 100.000 centímetros, que é igual a 1 quilômetro. 100.000 centímetros vale 1 quilômetro. 1 para 50.000. 50.000 centímetros é igual a 0,5 quilômetros. 1 para 1 milhão. 1 milhão de centímetros é igual a 10 quilômetros. Observação, as plantas das casas, apartamentos, loteamentos são feitas em metros quadrados, que a gente vai ver também numa atividade como calcular área, né, em metros ou quilômetros quadrados, beleza? Vamos seguindo.